Pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar então nosso conteúdo, falando agora sobre um tema, um comando que vai nos acompanhar aí até o final do nosso curso, né? Um comando que tem tanto ou mais importância do que o que a gente viu até agora. E como eu disse, assim como o printf, que vai estar presente em todos os nossos programas, e as variáveis que vão estar também presentes em todos os nossos programas, esse novo comando que a gente vai ver hoje também vai se fazer presente em todos os programas daqui por diante. Bom, para dar uma ideia do que a gente vai fazer hoje, do que a gente vai conhecer hoje, eu trouxe aqui um código, um programa, bem no estilo do que a gente viu até agora. Então, é um programa que declara aqui duas variáveis. Então, você vê aqui que tem a variável gasolina, a variável litros, um é float, outro é int. Eu já defino previamente os valores da gasolina e defino aqui a variável litros com o valor 15, representando a quantidade de litros que, por exemplo, eu posso ter abastecido em um posto. E em seguida, com o comando printf, eu exibo na tela a quantidade de litros que eu abasteci, né? Abasteci tantos litros e paguei tanto, né? E aí ele exibe os 15 litros e o valor a ser pago é a quantidade de litros multiplicado pelo preço da gasolina. Então esse é um exemplo bem alinhado com o que a gente fez até agora. Então deixa eu executar aqui esse programa e aí ele mostra exatamente o que a gente tinha dito, né? Abasteci 15 litros e paguei R$ 59,85. Bom, esse exemplo, assim como os que a gente fez anteriormente, é um exemplo bastante estático, no sentido de que o programa ele é feito e os valores já são dados pelo próprio programa. Isso, de certa forma, se torna um pouco distante daquilo que os programas fazem normalmente, porque um programa, para ser realmente útil, ele, de alguma forma, ele interage com o seu usuário, né? Ele pede informações para o seu usuário para, em seguida, fornecer algum tipo de resultado, né? Dessa maneira que o programa realmente consegue ser útil. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Como é que a gente consegue, de certa forma, interagir com o usuário e pedir para que ele participe do programa através de algum tipo de informação que ele pode fornecer ao programa. Nesse exemplo de código que eu tenho aqui, o que eu posso alterar esse exemplo de maneira que o usuário pode, por exemplo, me dizer quantos litros ele colocou. Então, ao invés de do próprio programa dizer que foram colocados 15 litros, o próprio usuário pode dizer quantos litros ele colocou. E dessa maneira o programa se torna mais útil, porque dependendo da quantidade de litros, ele vai ter pago um valor diferente e o papel do programa, a utilidade do programa seria dizer exatamente o quanto ele pagou pela quantidade de litros que ele colocou. Tá bom? Então, para isso, eu vou apagar realmente esse valor de litros, né? Litros igual a 15 não vai ser mais um comando do meu programa, e eu vou acrescentar, portanto, o meu novo comando, que vai me permitir que o usuário digite o valor, que é a quantidade de litros que ele colocou. Bom, a quantidade de litros eu vou manter como número inteiro. Claro que a gente pode mudar isso, transformar no número real, mas na frente eu vou fazer isso. Mas eu vou manter como número inteiro. E já que o usuário ele vai participar e me informar quantos litros ele colocou, a primeira coisa que eu vou fazer aqui em termos de modificação é exatamente perguntar para o usuário a quantidade de litros ele abasteceu. Então, quantos litros você abasteceu? Então, faça a pergunta e agora, quer dizer, a novidade surge agora com o nosso novo comando que se chama scanf, né? Então, o comando scanf é o comando que a gente vai conhecer agora e cujo objetivo é permitir que o usuário digite uma informação, um dado, né, um número nesse caso aqui, e esse número ele passe ele será colocado dentro da variável litros e com esse valor eu consigo calcular quanto foi que ele gastou lá no abastecimento. Bom, o comando scanf tem duas partes. A primeira parte é exatamente o tipo de informação, o tipo de número ou tipo de dado que o usuário vai digitar. No caso, eu sei que ele vai digitar o número inteiro, portanto eu vou usar essa simbologia, né, %d. %d a gente já conhece lá do printf, né? A gente usava %d no printf para exibir números inteiros. Nesse sentido, ele tem o mesmo propósito aqui no scanf. A próxima parte do scanf, né, que eu separo aqui por vírgula, é indicar a variável que vai guardar exatamente esse número que o usuário vai digitar. Então, a variável litros vai guardar esse número a ser digitado pelo usuário, portanto, meu comando scanf está pronto. Bom, vamos testar então o meu programa. Tá bom? Então, pedir para executar e aí aparece. Então, você vê, como agora o programa está diferente. Ele aparece aqui a pergunta, né, inicialmente. Quantos litros você abasteceu? Foi exatamente o printf que eu incluí aqui de novidade. O que você percebe é que o programa agora está parado. Né? Ele não exibe aquela frase do abasteci tantos litros. Por quê? Porque é o comando scanf funcionando nesse momento.
Então, na hora que o programa está parado aqui com o cursor piscando, é o comando scanf esperando que a pessoa digite a quantidade de litros que ele abasteceu. Se eu colocar um valor 12, por exemplo, teclar um Enter, ele vai dizer que eu abasteci 12 litros e paguei um valor agora correspondente a 12 litros, não mais a 15 litros. Tá bom? Então é assim que funciona o comando scanf e é essa novidade que eu trago no vídeo de hoje. Bom, deixa eu fazer aqui algumas pequenas modificações nesse programa. Eu vou, já que eu espero a resposta do usuário, eu posso, assim, para ficar visualmente mais interessante, eu posso colocar um espacinho. Você vê que eu coloquei um espaço em branco aqui, ó, depois da pergunta. Eu posso colocar um espaço branco depois da pergunta, para que o número não fique colado à pergunta. Eu posso colocar uma barra N, né? Então, colocando barra N, você já sabe para que serve barra N. Ele vai fazer a quebra de linha e na hora que ele fizer a pergunta, ele vai esperar a resposta na linha de baixo. Né? Colocar aqui 20 litros. Então, ele disse que eu abasteci 20 litros e paguei R$ 79,80. Bom, uma última modificação que eu vou fazer nesse programa, né, para completar a ideia do comando scanf, é transformar essa quantidade de litros de inteiro para real. Então, fazer assim, ó. Eu vou jogar o litros aqui para a variável float, do mesmo jeito. E aí vou manter aqui a pergunta, quantos litros você abasteceu. E já que agora o litros é um número real, não mais inteiro, eu vou trocar o D por F, mas o resto permanece o mesmo. O que eu vou mudar aqui também no printf, ao invés de D, vou colocar o F. Vou manter duas casas decimais, né, para não aparecer aquele monte de casa decimal. E no mais, eu creio que está tudo ok, a gente pode testar. Então a diferença entre o programa anterior e esse novo programa é que agora eu posso digitar uma quantidade de litros, que não necessariamente precisa ser número inteiro. Então se eu abasteci, por exemplo, 8,5 litros, ele vai dizer que eu abasteci essa quantidade de litros, 8,5, e paguei um valor correspondente a 8,5. Bom, então para fechar realmente o programa, eu vou torná-lo ainda mais interativo e vou perguntar também para o usuário qual o preço da gasolina. Né? Então pode ser que a gasolina não seja sempre esse valor, pode ser que ele seja menor, pode ser que seja maior. Né? É mais comum que seja maior. Né? E aí o usuário também vai participar indicando o preço da gasolina. Eu posso fazer isso de algumas maneiras. Eu posso, por exemplo, separar as perguntas. Posso perguntar quantos litros você abasteceu, em seguida perguntar o preço da gasolina. E para isso eu vou usar um novo scanf, né? Então, qual o preço do litro da gasolina? Então faça a pergunta, barra N para quebrar a linha. Em seguida uso o scanf novamente. E dessa vez eu vou ler o preço da gasolina. E comercial, gasolina. Tá bom? Esse eu não tinha comentado antes, esse comercial ele é um indicativo de endereço de memória. Então ele de certa forma indica que o scanf deve guardar esse número real, esse número dentro do endereço de memória correspondente à variável gasolina no segundo scanf, no primeiro scanf em relação à variável litros. Bom, vamos executar esse comando, esse programa. E agora ele continua, ele inicia perguntando quantos litros. Vamos colocar aqui 9,5 e em seguida agora ele pergunta qual o preço da gasolina. Então aí o valor você escolhe também. Vou dizer que ele custa 4,15. Portanto, pelos 9,5 litros eu vou ter pago R$ 39,42. Tá? Então esse é um exemplo de programa que nesse caso aí agora ele está fazendo duas leituras. Né? Ele aplica duas vezes o scanf para ler, portanto, dois números. Tá bom? O último realmente exemplo, para a gente encerrar realmente o vídeo. Existe uma maneira de usar o scanf de forma que com um único scanf eu posso de repente ler mais de um valor de variável. Mais de uma variável, né? Então, assim, se você quiser manter o seu programa mais legível, o ideal é manter como a gente fez aqui mesmo. Né? Para cada pergunta você usa um scanf diferente, dessa maneira você consegue realmente entender o que o programa está fazendo. Mas se você realmente quiser utilizar um único scanf de repente para ler mais de um valor, isso também é permitido, de maneira que eu vou fazer essa pequena modificação no programa para que ele possa ler os litros e a gasolina num único scanf. Então, para isso, eu vou fazer uma pergunta só, e da mesma pergunta vou querer saber do usuário quantos litros ele abasteceu e qual o preço da gasolina. Então, vou precisar fazer essa modificação. Então, quantos litros você abasteceu e qual o valor do litro da gasolina. Tá? Então, sair um pouco aqui da tela, mas a pergunta que ele está fazendo é quantos litros você abasteceu e qual é o valor do litro da gasolina. Então, já que eu fiz duas perguntas ao mesmo tempo, eu vou ler agora as duas
os dois números, os litros e o valor do litro da gasolina. E para isso, o meu scanf vai ter que ser modificado, né? Obviamente. A primeira modificação que eu faço é indicar que eu preciso agora receber dois números, os litros e o preço da gasolina. E a segunda modificação é incluir aqui as duas variáveis, né? Já tem a variável litros, vou incluir a variável gasolina, portanto esse scanf está preparado para ler as duas coisas, os litros e o preço da gasolina. Vamos testar então agora esse exemplo. E agora a pergunta é uma só: quantos litros você abasteceu e qual o valor do litro da gasolina? Portanto, ele espera duas respostas. Você pode informar essa resposta de duas maneiras. Bom, você pode indicar quantos litros você abasteceu, 11,3, por exemplo. Você pode agora teclar a tecla Enter para em seguida digitar o litro da gasolina, o valor do litro, ou então você pode dar só um espaço e para em seguida digitar o preço do litro da gasolina. Posso fazer dessa maneira. Então, quer dizer, se eu fizer dessa maneira, ele vai ler o 11,3 como a quantidade de litros e o 4,13 como o preço do litro. Como é que ele sabe disso? Pela ordem que eu incluí esses valores no meu comando scanf. A primeira variável é litros, portanto o que eu digitar primeiro vai para a variável litros e o que eu digitar em seguida vai para a variável gasolina. Tá bom? Então dessa maneira também dá certo. Vou dar um Enter, ele vai dizer para mim que eu abasteci 11,3 e paguei esse valor, 46,67, pelo abastecimento. Tá bom? Espero que tenha ficado claro aí o papel do comando scanf. Vamos usar, como eu disse, bastante ele a partir de agora. Todos os nossos programas de alguma maneira vão interagir com o usuário e para isso a gente vai usar o scanf para receber essa informação do usuário. Tá bom? No próximo vídeo a gente vai fazer alguns exercícios para reforçar o conceito do comando scanf. Até o próximo vídeo.